Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no segundo domingo da Páscoa, no dia do Senhor. Eu convido a você agora, nesse exato momento, a preparar o seu coração para nós rezarmos com o Evangelho do dia de hoje. Por isso, procure na sua casa aquele lugar tranquilo. Se você quiser acender uma vela, como aqui na capela nós estamos com a vela acesa, para ajudar você a entrar no clima de oração. Vamos pedir também o Espírito Santo nessa manhã, para que ele venha sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que o Espírito Santo venha nos preparar para acolher bem a sua palavra. E vamos abrir agora a Bíblia, abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Então, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Que o Espírito Santo possa nos ajudar para esta leitura, uma leitura pausada, uma leitura da qual nós possamos saborear cada palavra, toda esta cena da qual o Senhor Jesus, ele aparece no meio dos seus discípulos. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isto, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Tomé, porém, disse: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Porque me viste e creste? Felizes os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Se você desejar repetir a leitura pausadamente, com calma, saboreando bem as palavras, imaginando esta cena da qual Jesus se coloca no meio dos discípulos, fique à vontade. E perceba
que você é chamado para estar também nesta cena, junto com os discípulos. Como nós percebemos, os discípulos estavam num local com as portas fechadas, trancadas, estavam com medo. Medo diante de um contexto da qual eles se sentiam perseguidos pelas autoridades religiosas, políticas. E não podemos deixar também de dizer que ainda estavam compreendendo, numa fase de compreender a ressurreição do Mestre, porque a sua morte foi muito cruel, marcou a vida de todos eles. Mas Jesus apareceu. Jesus veio estar no meio dos seus, sim, e desejando a sua paz. A paz esteja convosco. E soprou sobre eles o Espírito, dizendo: recebei o Espírito Santo, aquele que foi prometido para que esta comunidade dos discípulos continuasse a missão de Jesus com coragem, com força, com ousadia. E essa plenitude da presença de Jesus, dando o seu Espírito Santo, capacitando os discípulos para que eles tenham autoridade nas suas palavras, nas suas ações, no meio do povo de Deus. Tomé era um dos 12, mas ele não estava quando Jesus apareceu no meio dos discípulos. E Tomé, meus irmãos, é uma figura muito interessante para nós, porque ele ainda estava totalmente envolvido pelo sentimento ainda de tristeza pela perda de Jesus, pela perda do Mestre. Ele ainda não conseguia comungar com a experiência da ressurreição de Jesus. E ele não acreditou, na verdade, que Jesus que apareceu no meio dos discípulos. Ele relutou em acreditar e só iria acreditar se tocasse nas chagas e no lado de Jesus. Passaram-se 8 dias ali, com as portas fechadas, num ambiente onde todos estavam confinados. Jesus novamente apareceu para eles, desejando a paz, essa plenitude da presença de Jesus, de todo o seu ser, agora vivo e ressuscitado. Tomé estava agora nesse encontro, nessa reunião. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Essas são as palavras de Jesus a Tomé. Para fazer com que Tomé saia da sua situação de medo, da sua situação de não acreditar na ressurreição em virtude de tudo aquilo que Jesus passou e que o coração ainda de Tomé estava transtornado, estava ainda distante daquela realidade da ressurreição de Jesus. E como a experiência de Tomé, ela foi profunda, de ver ali que Jesus superou a morte, estava vivo e ressuscitado, foi glorificado por Deus e ali está no meio dos seus discípulos. Meu Senhor e meu Deus, eis a palavra, eis a profissão de fé de Tomé. E aí sim ele foi fazendo a experiência da ressurreição na sua vida. Ele foi de verdade se inserindo naquela comunidade. Aquela comunidade que mesmo sendo perseguida, agora estava se redescobrindo com a força da ressurreição para continuar a missão de Jesus. O que isso te toca hoje, meu irmão, minha irmã, neste dia de domingo? O que isso te faz rezar hoje? Quais são as portas fechadas da tua vida? Você percebe que alguma porta está fechada?
Se coloque agora no lugar daqueles discípulos que estavam com medo. As portas fechadas que muitas vezes significam também falta de perspectiva, desesperança. Combina muito também com o tempo que nós estamos vivendo, nós cristãos. Qual é a experiência que o Senhor hoje nos chama a viver? Qual a experiência de ressurreição que o Senhor hoje quer fazer com que experimentemos? Apresente a Ele agora suas tristezas, suas dores, suas enfermidades, suas doenças, toda essa realidade de pandemia que o mundo está vivendo atualmente. Expresse aquilo que está no seu coração. Expresse as situações de portas fechadas, de trancamento. O Senhor te escuta, Ele se antecipa e vem ao teu encontro. Ele te capacita hoje, neste dia, que é o dia dele, o dia do Senhor, a você aderir ao seguimento do Senhor. No mais profundo do seu ser, diga, meu Senhor e meu Deus. Que essas palavras possam agora ressoar no mais profundo da sua vida, da sua história, da qual agora as portas se abrem. Não deixe que a oportunidade de você reconhecer que mesmo em situações de morte, de incapacidade, elas não são a última palavra na sua vida. Tomé teve que fazer a experiência de se reconhecer realmente totalmente incapaz de aderir àquela experiência da ressurreição, porque foi a partir daí que ele falou, meu Senhor e meu Deus. Então se coloque, se abandone nas mãos do Senhor nesse momento, nesse instante. Deixe com que Ele venha te envolver agora. Deixe com que Ele venha te capacitar. E perceba que felizes são aqueles que creem em Jesus mesmo sem ter visto Ele. E hoje é o que nós vivemos, é a nossa fé que nos leva a crer nele. Porque nós, quantas vezes, por graça de Deus, superamos as situações de morte. Passamos a viver, mesmo quando nós pecamos, nós nos levantamos. Por graça de Deus. Isso é sinal da ressurreição. Deixe com que essa infinita misericórdia do Senhor te invada nesse dia. Que essa paz que o Senhor deu aos discípulos, que o Espírito Santo em abundância dado por Jesus possa ser agora acolhido no seu coração. E se deixe transbordar por essa presença misericordiosa de Jesus. Sinta essa presença. Veja essa presença também sendo irradiada hoje na sua família, na sua casa, com tantas pessoas que você até precisa mandar uma mensagem, fazer uma ligação, dizer que está com saudade. Essa é a mensagem do ressuscitado, essa é a mensagem da misericórdia que devemos dar para as pessoas. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tua experiência que nos faz hoje, a cada um de nós mergulharmos. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Fica conosco, meu Senhor e meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos a sua companhia por estar rezando conosco o Evangelho deste dia. E também pedimos que você vá lá e dê um like, você que rezou com a gente, e permaneça neste dia do Senhor, unido à infinita misericórdia de Jesus. Um bom domingo para todos. Deus abençoe.